Alô galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Esse que vos fala é Tom Costa, criador e apresentador do canal do Além. E hoje estamos aqui para contar a história de Rafaela e como aconteceu sua experiência com o mundo do sobrenatural através de uma tábua Ouija. Roda a vinheta. Rafaela morava com a mãe. Ela havia perdido o pai muito cedo, então moravam só as duas. Bom, a Rafaela era uma adolescente de 14 anos e, como tal, ela tinha o ímpeto de querer conquistar o mundo, né? Novas descobertas, de auto se afirmar, etc. Essas coisas de adolescente. Nós todos já passamos por isso e algumas pessoas estão passando. E outras vão passar. E o que foi que aconteceu? Um dia a Rafaela na escola, ela ouviu falar da tábua Ouija. E aí ela lançou um desafio para os amigos. Vamos fazer essa brincadeira. Achando que isso é uma brincadeira. Confeccionaram uma tábua lá artesanalmente. 0 a 9, se não, ABC e até logo. Beleza. Só que existem algumas regras para se comunicar com os mortos através da tábua Ouija. E uma das 3 regras básicas é: nunca pergunte como o espírito morreu, porque se ele morreu de uma forma trágica, ele pode entrar numa regressão e ficar vivendo aquele momento, se manifestar de uma maneira muito agressiva. Segunda regra: nunca pergunte como você vai morrer. Não é porque o espírito tem a capacidade de dizer que tu vai morrer no futuro disso, daquilo outro, não. É porque tua própria mente pode criar todo um contexto e te levar a morrer daquela maneira. E terceiro, nunca saia da sessão Ouija sem dizer até logo. Só que Rafaela não sabia as 3 regras básicas. Existem muitas outras regras. As regras da Ouija não é tão limitada. Existem outras regras. Mas tudo bem. Estou passando o carro só. Aí o que foi que aconteceu? Foram para a casa de Rafaela, confeccionaram a tábua e invocaram o espírito para 3 porradas, meu amigo, sem saber nem como. Chamaram lá e, por incrível que pareça, se manifestou. Era uma garotinha de 7 anos, ela chamava Rose. Na hora lá perguntaram quantos anos ela tinha. Ela falou que tinha 7, soletrou o nome dela, fizeram uma série de outras perguntas. Mas naquele momento haviam 4 pessoas na sessão Ouija. Havia a Rafaela mais 3 amigos. Só que um ficou achando que o outro havia manipulado. Né? Por exemplo, a Rafaela achava que fulano havia manipulado, o outro achava... E nisso todo mundo achou divertido. Ficou acreditando que aquilo ali foi uma brincadeira de algum deles. Cada um ficou achando que foi o outro e ficou nisso mesmo. Terminou a brincadeira, cada um seguiu para sua casa. Chegou a noite, Rafaela foi dormir. Quando Rafaela estava dormindo, ela sentiu algo puxar a pálpebra dos olhos dela. Puxou. Ela acordou. Ela teve aquela sensação. Mas só que é o seguinte, ela ficou na dúvida. Eu sonhei isso ou realmente puxou? Eu sonhei e puxou. Ficou na dúvida. Resolveu largar de mão. Resolveu voltar a dormir. Fechou os olhos e, antes que agarrasse no sono, puxou a pálpebra dos olhos dela novamente. Ela ficou assustadíssima, né? Sentou na cama assustada. Varou para o quarto da mãe. Rafaela nunca foi de dormir com a mãe. A mãe achou muito estranho. Ela só disse que teve um pesadelo e queria dormir com a mãe. A mãe deixou ela dormir lá, dormiu no quarto da mãe. Quando foi no outro dia, Rafaela contou para os amigos o que havia acontecido à noite e que deveriam novamente ir para a casa dela fazer a sessão Ouija de novo para poder saber se havia sido Rose. Para surpresa de Rafaela, na hora lá, invocar o espírito, não veio Rose, veio um outro espírito e ele não quis se identificar. E aí perguntaram para ela, a Rafaela lembrou, né, puxou a pálpebra do olho dela e perguntou: você estava aqui ontem?
Aí o espírito disse que ele estava ao lado de Rose, mas que ele não havia se manifestado, que só o espírito de Rose havia se manifestado, mas que ele havia seguido ela até sua casa, aliás, mas que ele havia ficado na sua casa, e à noite ele havia puxado por 2 vezes a pálpebra do olho de Rafaela. Rafaela ficou muito assustada e resolveu não brincar mais. Só que Rafaela não seguiu novamente a regra da Ouija. Passou uma semana mais ou menos, começou algumas manifestações. A mãe de Rafaela e Rafaela ouviam na casa a porta bater. Elas desciam para verificar, a porta estava trancada. Elas ouviam janelas bater, panelas bater, armário abrir. E isso aí acontecia uma vez por semana, só que com o passar do tempo começou a se intensificar e começou a ser rotineiro. Todo dia à noite acontecia alguma manifestação. Até que um dia escutaram uma pessoa se engasgando. Assim, alguma pessoa se engasgando de maneira muito feia, muito feia. Parece que estava morrendo já. E tanto Rafaela no quarto dela quanto a mãe dela haviam escutado. Rafaela saiu correndo para o quarto. Quando ela chegou no quarto, achando que a mãe estaria dormindo, a mãe já estava acordada, com os olhos desse tamanho, espantadona. E ficaram as duas no quarto trancada. Quando foi de manhã, a mãe de Rafaela mandou chamar o irmão, né, que era o tio de Rafaela. Aí contou o que estava vendo na casa, tudo. O tio dela zoou um pouco com elas, falou que elas... Isso que dava 2 mulheres morar só, que qualquer barulhinho na casa estavam com medo e tal. Aí foi convidado para dormir lá. Então tu vai dormir lá. Dorme no quarto de Rafaela. Rafaela vai dormir comigo e tu vai dormir lá no quarto. Beleza, ele foi. Ele levou uma guitarra. E à noite todo mundo deitou e ele ficou na guitarra lá tocando, baixinho, tocando a guitarra. Quando escutaram o engasgar. Diz a história que era um engasgar muito sinistro. Entendeu? É aquele de ficar pálido de medo. E aí Rafaela se agarrou na mãe dela, ficaram as duas na cama, quando escutaram passos no corredor. E quando de repente tentou abrir a porta. Aí a mãe de Rafaela perguntou: quem é? Aí respondeu o irmão dela, que era o tio de Rafaela: sou eu, abre aí por favor. Abriu, ele estava pálido, morto de medo, velho. Apavorado mesmo. E aí o que foi que aconteceu? Ele achava que a mãe de Rafaela e Rafaela tinham aprontado uma para eles. Só que quando ele entrou no quarto e viu a expressão das duas, de pavor também, aí ele caiu na real. Só que infelizmente o da Rafaela disse que era covardão. O que aconteceu no outro dia, ele não foi mais na casa, ele não queria mais saber. Chegou para a irmã dele e disse: te vira, mana velha, te vira. E aí ele não apareceu mais na casa. A mãe de Rafaela, já sem solução para o caso, resolveu chamar um médium. O médium foi na casa e aí começou a fazer umas sessões. Reuniu as duas e fez uma sessão. E aí na sessão, ele era um médium muito poderoso, ele viu que na casa havia uma garotinha e havia um homem. Aí ele disse, chamou a Rafaela e a mãe e disse assim: olha, aqui são 2 espíritos na tua casa. Tem uma garotinha, ela não faz nada, ela não faz mal a ninguém. E tem um homem. Esse homem, ele usava muita droga. E os familiares dele resolveram trancar ele no quarto. E quando foi um dia, ele se engasgou com o alimento e ele começou a sufocar. Só que como ele ficava trancado no quarto, ele não conseguiu sair do quarto para pedir socorro. E aí ele acabou morrendo. Ele está preso na tua casa. Eu vou fazer uma sessão e eu queria que vocês duas se retirassem. Que eu vou tentar libertar os dois. Que eles voltem para o caminho de onde vieram. E é isso ele fez. A Rafaela saiu da casa, a mãe saiu, ficaram esperando fora. E o médium fez a sessão e conseguiu encaminhar os 2 espíritos da casa. Diz o médium, na história,
que ele teve que convencer o espírito mais velho. A garotinha, ela seguiu o caminho tranquilo. Quando o médium mostrou o caminho, ela seguiu o caminho. Voltou. Mas o espírito, ele tinha certeza que ele estava vivendo aquele momento ali. Então ele estava preso naquele momento que ele morreu. Só que ele tinha a Rafaela e a mãe dela como as pessoas que haviam trancado ele no quarto. Na verdade, o médium teve que convencer e mostrar para ele que ali era um outro momento, que Rafaela e a mãe não eram as pessoas que haviam trancado ele no quarto. Até mesmo a casa não era a mesma. A casa não era a mesma. Ele morreu numa outra casa, num outro local. E aí, na hora que ele foi embora, o médium desceu, foi conversar com as duas e explicou isso tudo para ela. Só que ele tocou num assunto que ele disse assim, olha, de alguma forma foi aberto um portal dentro da sua casa. E os espíritos vieram por esse portal. Aí ele falou, pode ter sido uma tábua ouija, pode ter sido uma evocação do pêndulo, da tesoura. Nesse momento, a Rafaela se tocou da brincadeira, né? A mãe virou para ela e disse assim, Rafaela, tu tá sabendo de alguma coisa disso? Ela falou, poxa mãe, a gente fez aqui uma brincadeira que a gente achava, fizemos uma tábua ouija, invocamos o espírito, chamamos o espírito, nós não sabíamos que ia acontecer isso. Bom, Rafaela teve que lidar com a situação agora que ela se meteu em bronca com a mãe, né? Deve ter pegado um carão do caramba. Mas mesmo assim, depois não teve mais nenhum evento dentro da casa. Os espíritos foram embora e não teve mais nenhum evento. Mas a casa ficou, para Rafaela e para a mãe, a casa se tornou assim um local de uma lembrança de uns 2 meses de terror, que acabou culminando na saída da Rafaela e da mãe da casa. Foram embora e deixaram a casa, né? A casa era alugada, já moravam um certo tempo, foram para outra casa. Então é isso, gente. A gente tem que ter noção, quando a gente pensa que brinca com o sobrenatural ou lidar com o sobrenatural, a gente tem que ter a noção que nós nunca estamos no controle. Por mais que pareça que estamos, nós nunca vamos estar no controle. Então, essa é a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.